Muito boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus seja presente na vida de todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Queria inicialmente agradecer a cada um de vocês que se deslocou dos seus lares, conforto de sua casa, para estar aqui com a gente nesse momento tão especial para o Núcleo Espírita Casa do Caminho, falar de um tema que é sempre um tema que a gente conversa muito nas nossas reuniões e que, na verdade, toca o interesse de cada um de nós, que é o sentido da nossa existência e, principalmente, por que nós sofremos. Qual é a origem do nosso sofrimento? Porque quando a gente passa por momentos difíceis na vida, todos nós passamos, sem exceção, muitas vezes a gente se questiona por que eu estou passando por isso. Na verdade, a maioria de nós se acha muito melhor do que é. Então a gente muitas vezes escuta pessoas dizer assim: por que eu estou passando por isso? Sou uma pessoa tão boa. E a gente vai lembrar das palavras de Jesus, quando ele foi questionado sobre uma pessoa, disse: bom mestre. E ele já foi cortando a pessoa e diz assim: por que me chamas de bom? Se bom só há um que é Deus. Repare, isso era Jesus, o nosso mestre maior. Agora e a gente? Quem somos nós? Como é o nosso passado? Como é a nossa trajetória espiritual? Como é que foi acontecendo a coisa conosco até que a gente chegasse até aqui? Então, o que será que acontece para a gente sofrer na nossa vida? Aí a gente vai olhar assim e vai dizer: mas eu conheço pessoas que sofrem mais do que outras. Eu nunca vi dizer alguém assim que acha que o jardim da sua casa é mais bonito do que o jardim do vizinho. Pode observar que todo mundo sempre vai achar que o jardim do vizinho é um jardim melhor. E a pessoa tem sempre a tendência a acreditar que o seu sofrimento é pior do que o outro. Então a pessoa tem um marido que é muitas vezes usuário de álcool, certo? Que é rude, que muitas vezes falta compostura, e a pessoa diz: meu marido bebe na sexta, sábado, domingo, final de semana dele é sexta, sábado, domingo. Aí a comadre que mora na casa do lado diz: você tem sorte, porque o seu só bebe sexta, sábado, domingo, porque o meu já começa na quarta-feira, no final de semana. E aí começa a contar uma história maior do que a da outra, porque é como se fosse quase uma competição para ver quem é que tem uma desgraça maior. Então a gente já tem essa tendência natural a achar que a gente sempre sofre mais do que a gente merece. E aí, no capítulo 5º do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula assim: Bem-aventurados os aflitos. Porque nas bem-aventuranças de Jesus, ele coloca assim: bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Então a gente vai meditar nessas palavras dele, e olha que Mahatma Gandhi, que foi um Mahatma hindu, não era cristão, ele disse que as bem-aventuranças de Jesus foram as páginas mais excepcionais que foram grafadas em toda a história da humanidade. E isso tem uma profundidade muito grande, quando ele vai dizer: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então a gente vai tentar entender qual seria essa dinâmica. Vamos lá. Se a gente acredita que existe Deus, e se a gente acredita que Deus é magnânimo, é perfeito, é justiça perfeita, que Ele é bom, que Ele não tem nenhum erro, ninguém pode sofrer sem uma razão de ser. Então vamos começar a traçar o nosso raciocínio a partir daí. Se Deus é bom, é justo, é perfeito, se a gente sofre, algum motivo há de ter. E aí vão existir duas possibilidades. Ou a gente sofre pelo que a gente faz aqui agora, nessa vida, nessa encarnação. Ou a gente está sofrendo por alguma coisa que a gente fez no passado. Porque se tem uma razão, em algum ponto tem que estar esse motivo.
Grande parte dos nossos sofrimentos, eles decorrem dos problemas que nós vamos acumulando já nesta encarnação. Então a gente não precisa ir muito longe para a gente encontrá-los. É curioso que muitos de nós fazem assim: eu queria saber que eu fui na encarnação passada, para entender por que eu sofro tanto desse jeito. Eu mesmo um dia estava refletindo na minha casa e pensando: meu Deus, será que quando gritaram solta Jesus ou Barrabás, eu gritei Barrabás, solta Barrabás? Deve ter sido uma coisa assim, para estar passando pelo que eu passo. Por baixo, eu pedi para soltar Barrabás. Porque para casar com aquele homem, no mínimo, eu teria uma pedra bem grande na cruz. É assim que a pessoa acredita que o problema está lá atrás, né? Mas se a gente for examinar direitinho, e isso está lá, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que são textos que são assinados por o Espírito de São Luís, o Espírito de Santo Agostinho, e por aí vai. São grandes vultos da humanidade que assinam as páginas desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Aí ele vai falar que se a gente procurar direitinho, se a gente procurar com muito cuidado, a gente vai encontrar nessa encarnação a causa das nossas aflições. Aí que está o seguinte: se, por exemplo, nós somos funcionários de um determinado departamento, de uma determinada empresa, e de repente, por algum motivo, alguém vai e nos demite, e a gente fica furioso, fica com raiva da pessoa que nos demite, do diretor. Aí, na lista de justificativa chega sempre atrasado, não atende às ordens dos superiores hierárquicos quando eles solicitam que faça alguma coisa, não executa as tarefas como é para ser feita, e etc. Aí vai saindo lá aquele rosário de motivações. Aí tem duas coisas: ou a pessoa tem razão, a que demitiu, e aí quem foi demitido tem que aprender com aquilo ali a se melhorar, e a gente tem que aprender a se melhorar com as experiências malfadadas da vida da gente. Ou então aquela pessoa não está sendo tão justa. Se aquela pessoa não está sendo tão justa, o ideal é que você pense assim: que bom que eu não vou estar mais num local onde as pessoas elas não têm critérios e que as coisas são confusas. A gente pode usar esse mesmo raciocínio para situações de relacionamento. Conhecemos vários e vários casos muito curiosos. Pessoa mesmo, uma moça, namorava com um rapaz, e esse rapaz era uma pessoa muito problemática. Um rapaz problemático, rapaz que não tinha um compromisso, um relacionamento, era muito metido a piadistas e muitas vezes até encontrava com outras garotas e coisa desse tipo. E um belo dia esse rapaz chega para a moça e diz assim: não quero mais ficar com você. Aí a moça se desespera, porque eu não posso viver minha vida sem esse bendito príncipe encantado na fantasia da mente juvenil. Passa-se um tempo e a pessoa sofrendo, querendo morrer, mas a pessoa de repente entende, percebe que na verdade ela ganhou um prêmio no dia que ele decidiu que não mais ia ficar com ela. E aquilo que para essa pessoa era o maior sofrimento, a maior tortura do mundo, depois ela viu que na verdade tinha sido uma dádiva concedida pelos céus. Somos nós muitas vezes que passamos por situações muito imprensadas, onde a gente acredita que está passando por sofrimento insuportável, e depois a gente vai perceber que aquilo que aconteceu era para o nosso bem. Existe inclusive um determinante que diz que tudo converge para o nosso bem. Sendo que, infelizmente, às vezes a gente não alcança esse bem. Que o bem que a gente entende é estar muito bem de saúde,
física, mental, financeira e etc. A gente não concebe que os sofrimentos pelos quais a gente passa são recursos divinos para o nosso aprimoramento. Vamos lá. Certa vez eu atendi a um senhor que tinha um problema muito sério. E ele era casado com uma senhora mais jovem, inclusive, e que cuidava dele. Num belo dia, ela me chega e diz o seguinte: olha, doutor, não repare se eu passar algum tempo sem acompanhá-lo aqui nas consultas. Por quê? Eu estou fazendo um tratamento muito sério e eu muitas vezes não vou poder acompanhar. Isso já na saída do atendimento. Aí eu disse: mas sério o quê? Qual o problema que a senhora está enfrentando? Eu estou enfrentando um câncer muito difícil, muito agressivo, e os médicos estão muito preocupados comigo. Aí eu disse: mas que câncer que é? Aí ela disse: um tipo que realmente era extremamente agressivo. E eu fiquei preocupado. Eu disse: sempre ela cuidou com tanto desvelo dele, e agora ela está com uma condição dessa de saúde? Nossa, meu Deus. Aí eu disse assim: olha, ele já indo embora, eu vou pedir muito a Deus que ajude a senhora a se curar. Ela virou-se para mim e disse: doutor, ele já me curou. Ele já me curou. A doença que eu tenho foi a cura para os meus males da minha alma. E eu fiquei me esforçando para ter o alcance daquelas palavras. Mas era aquilo que eu estava pensando mesmo. Ela veio depois me dizer que no processo da doença é que ela descobriu o sentido verdadeiro da existência dela. E que realmente ela não estava mentindo. Por quê? Eu tive dificuldade de enxergar e de conectar a gravidade da doença àquela pessoa que passou aquele tempo todo na consulta conversando com tanta energia, com tanta vibração, com tanta positividade. Porque muitas vezes, com tão pouca coisa, a gente esmorece, a gente se desanima e a gente acredita que a vida está sem jeito, sem solução, e às vezes vem uma condição de uma gravidade tremenda, porque a nossa vida ela é impermanente. Tanto faz nós estarmos aqui tudo tranquilo, como de repente você vai lá, eis que aparece um sintoma, surge uma problemática e você de uma hora para outra sua vida ela muda de ponta cabeça. Um colega, amigo, irmão nosso, médico e espírita também, colega de turma, trabalhava conosco lá na clínica, inclusive, sai de férias com a família para viajar e quando está voltando, disse: olha, faz uma vibração aí por mim, mentaliza aí, que eu não estou bem não. Isso foi o que aconteceu. Estava agora voltando de viagem, antes de chegar parecia uma febre e eu já estou indo para o hospital agora. Eu não estou bem. Meu colega de turma, estudávamos juntos, eu ia para a casa dele, para a minha, conversávamos nos momentos livres sobre movimento espírita e questões relacionadas à medicina também. Do hospital não chegou a voltar para casa, adoeceu, foi cuidado nos melhores hospitais do nosso país e não teve jeito do ponto de vista físico, porque nós somos impermanentes do ponto de vista físico, somos muito frágeis e vulneráveis, e os sofrimentos pelos quais nós passamos são meio que alertas para a gente focar o nosso pensamento nas coisas realmente mais importantes da nossa existência. Mas se a gente observar a grande parte das coisas, nós somos os artífices das nossas próprias dores e angústias. Exemplo: muitas vezes a gente educa de forma equivocada, não por desejo,
mas muitas vezes por não conhecermos mesmo os nossos filhos. Muitas vezes enchemos de coisas e aí a gente vai fazendo concessões inadequadas e daqui a pouco a gente vê emergir um monstro da lagoa. Aí é adulto, muitas vezes ingrato, e a gente pensa, por quê? Por que será? Por que que surge de uma hora para outra mesmo? Ou é falha nossa? Certa vez eu estava lá no shopping, em Recife, e eu estava até com uma das minhas meninas, e de repente um tumulto, um bombeiro civil e uma multidão lá. E eu achei que alguém tinha passado mal. Corri, né? Para ver, né, aquele instinto, reflexo, né? Quando eu cheguei lá, eis que eu fiquei assim, meio que impactado, que não era um adulto, era uma criança. E a criança estava deitada no chão, dando soco. E a família desesperada pedindo que não fizesse isso, que ia ver o que ia fazer, se ia comprar o que queria e tal. E aquela pequena multidão ali em torno daquela cena patética. Aí você não tem nenhum tipo de advertência, aquilo vai crescendo. Vai crescendo. Quando chega em determinada instância, na adolescência, aí você sofre como refém de tudo aquilo que você deixou de fazer no sentido da educação sobre os princípios e as coisas importantes da vida. E aí passa-se o tempo, passa a adolescência, entra na vida adulta, o ser humano acredita que é o dono do universo e que todo mundo tem que girar em torno da sua personalidade. E se isso não acontece, você fica revoltado, você briga com raiva, magoado do mundo, das pessoas, do universo, e se torna aquela pessoa rabugenta, mesmo sendo jovem, por conta da sua trajetória. Então, a maioria das coisas que acontecem conosco, se a gente for observar direitinho, nós fomos os provocadores para que essas coisas acontecessem. Na imensa maioria das vezes, seja nas relações de estudo, nas relações de trabalho, seja nas relações pessoais, nas relações familiares, muitas e muitas vezes as antipatias que surgem, muitas vezes decorrentes da maneira que a gente tem de tratar as pessoas, e a gente muitas vezes quer plantar uma semente de uva e que nasça um pé de abacaxi, não vai acontecer. Então, se a gente examinar nos refolhos da nossa mente, da nossa consciência, a nossa trajetória nessa encarnação, não precisamos ir longe. Nessa encarnação, se a gente for atrás do nosso fiozinho na linha do tempo, a gente vai ver que boa parte das coisas pelas quais a gente sofre hoje são decorrentes da nossa própria incúria, da nossa própria falta de cuidado com as coisas em geral que permeiam a nossa existência. Esse é um ponto importante de a gente colocar, porque isso está em face, em alguma medida, em nosso poder. A gente não tem poder de controlar o mundo que está ao nosso redor, mas como disse Marco Aurélio, Epíteto e Sêneca, que são os grandes filósofos estoicos, a gente controla as nossas reações. Se alguém nos faz o mal, a gente não tem como controlar a mentalidade de outra pessoa, mas a maneira como a gente reage e a gente se deixa ou não impactar pelas coisas que o mundo nos traz, é que vai refletir o nosso universo mental. Por quê? Pode nesse ambiente aqui, nesse mesmo ambiente, uma pessoa está no céu e a outra está no umbral. Porque a nossa mente nos transporta para onde a gente quiser. Tudo é o universo, como diz a tradição da Cabala, o universo é mental. Então, tudo está na nossa mente. Marco Aurélio dizia, um grande filósofo e imperador romano, queira não estar aborrecido e você não vai se aborrecer, porque tudo está na nossa mente. A maneira como a gente vai reagir às situações que acontecem em nossas vidas. Mas aí você vai dizer, tudo bem, mas eu tenho um caso na família, um caso próximo, de uma coisa que
Uma pessoa não provocou nada e nasceu com uma deficiência terrível. É uma criancinha que veio ao mundo com uma deficiência intelectual grave e nunca vai poder ser uma pessoa que vai gerir a sua própria vida. Vai vir ao mundo essa pessoa e ela vai depender sempre de outra, porque ela não vai conseguir ter o raciocínio para comandar sua própria existência. Ou você vem ao mundo e nunca vai ter a oportunidade de correr, porque você veio com uma paralisia nas pernas. Ou você vai ao mundo e não tem a oportunidade de enxergar. Ou você até teve, mas você perdeu essa chance por conta de uma patologia que foi se desenvolvendo. Né? E aí, como é que a gente vai explicar? Eu acompanho uma situação, uma pessoa que a mim é uma pessoa muito querida, uma jovem, que a situação da vida dela foi o seguinte: ela é bem jovenzinha, o pai abandonou, foi embora. E aí ficou com a mãe, que logo depois faleceu. Aí mãe faleceu, o pai abandonou. Aí foi ser criada com a avó. Aí logo depois se descobre, pequenininha, ela tinha uma patologia na retina e a visão foi diminuindo. E depois de alguns anos ela deixa de enxergar. Onde que a gente vai encontrar a explicação para isso? Se Deus existe e a gente acredita que Ele existe, tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação. Tem que ter. Aí chegou para mim a primeira vez, a menina não queria de jeito nenhum, forçada pela família, que a menina estava meio deprimida. Aí eu fui com aquele jeito para tentar acessar o psiquismo dela. Aí fui para a avó e disse: mas por quê? Ela está tão assim, tudo bem do histórico todo, obviamente, mas naquele instante, por que tanta resistência? Uma vez ela estava assim, há muito tempo atrás, e a gente levou para fazer um tratamento, eu não lembro onde foi, na verdade. E disse que a pessoa disse que o problema da menina, jovenzinha, 10, 11 anos, que não tinha mãe. O pai tinha sumido e estava vivendo com uma avó que era muito boa, mas coitada, já também sobrecarregada. Disseram que é porque a menina estava recebendo mimos excessivos. Mimos excessivos? Mimos excessivos? Pois é. Fomos acompanhar esse caso para entender a origem daquele processo. Não estava na existência presente, porque é impossível que você, numa existência tão curtinha, já tivesse provocado alguma coisa para que tivesse como efeito aquilo tudo. Quando a gente vê alguma situação muito drástica, a gente só vai encontrar a explicação disso lá atrás. Porque na construção do espírito imortal, é como se a gente tivesse uma linha do tempo longa e cada existência nossa aqui fosse um capítulo dessa novela. E o mais impressionante de tudo é o seguinte: se a gente está achando ruim, a gente tem que entender que esse é o melhor momento da gente. Se a gente for pensar na nossa existência, essa é a nossa encarnação melhor. Éramos muito piores do que somos hoje. Se nós somos ainda orgulhosos, estamos melhores do que antes. Se ainda nós somos egoístas, estamos melhores do que antes. É possível isso? Não, isso é a realidade. Porque o espírito ele só progride. O espírito ele só evolui. Então, essa aqui é a nossa melhor encarnação. Então, a gente vai buscar nas causas anteriores a razão desse nosso sofrimento que a gente não encontra explicação na atual. São casos mais excepcionais. Porque a gente tem a tendência a ocluir, a obstruir as nossas deficiências
colocando culpa em existência pregressa, né? As explicações estão todas aqui na tua frente. Mas você vai buscar uma causa anterior, porque dói demais a gente lidar com as nossas dificuldades. Por isso que nós temos sempre, todos nós temos aquele vício de sempre botar a culpa em alguém ou em alguma coisa. Nunca somos nós, vocês podem observar. Acontece alguma coisa, foi porque choveu naquele dia. Aí você sabe que quando chove, ou então é porque naquele dia fez um sol de rachar, e aí era muito quente o calor. Ou então é porque naquele dia foi a segunda-feira, você sabe que no domingo tem isso e na segunda. Ou porque você sabe que ali a pessoa que eu convivo é uma pessoa difícil, por isso que eu não cheguei. E a gente vai acumulando justificativas para não fazermos o que é para a gente fazer. E aí, porque o sofrimento acontece, todas as vezes que a gente se afasta dessa linha, desse fio condutor que nos liga à espiritualidade maior, a gente vai ter alguma consequência disso. Vamos lá. Quando o doutor da lei pergunta a Jesus, o que é que eu faço para conseguir a paz de consciência, que é a salvação, né? A paz de consciência, a tranquilidade e, enfim, a plenitude do ser. Ele vai dizer assim, resumindo, viu? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda vez que a gente sai um pouco disso, tendo uma atitude com alguém que você não teria que fosse com você, você vai se afastando daquilo ali, daquela linha mestra que vai te ligar à espiritualidade. E aí a consequência vai chegar. Por mais que a gente acredite que a gente está burlando o sistema, a gente não consegue burlar. Porque a lei do mundo material, ela alcança uma coisa limitada. O alcance dela é limitado. Mas a lei maior, que é perfeita, ela penetra no ímã do nosso ser. Tem uma música, não sei se é católica, se é protestante, muito bonita, que nessa música, ele, em determinado trecho, ele fala assim: se me assento ou se me levanto, sabes tu os meus pensamentos. Ou seja, o interior mais profundo do ser humano, ele é acessível a Deus. E nós, a nossa situação ainda não é lá das melhores. Por isso que a gente está aqui nesse planeta tão sofrido. Imagine qualquer um de nós, qualquer um, sem exceção. Qualquer um de nós aqui. Eu não estou falando nem de encarnação passada, não. Estou falando da atual. Atual, essa. Desde quando a gente era pequenininho. Se a gente colocasse num telão para todo mundo ver todos os pensamentos da gente, tudo que a gente já pensou e que a gente já fez, será que a gente resistiria? Será que a gente ia dizer assim, pode colocar, eu me garanto, coloca aí, será? Todos aqueles pensamentos da gente, sendo que o que acontece? Tudo que a gente pensa, inclusive, se reflete, tem um reflexo no mundo espiritual. Quando a gente pensa assim, por que será que eu passo por essas coisas todas? Lei de causa e efeito, ação e reação. E mesmo que a gente nunca tenha tirado a vida de ninguém, um exemplo, uma coisa gravíssima, tal, mas até os pensamentos que a gente tem, eles reverberam para a gente, porque tem força e energia. Eu vou falar de duas obras mediúnicas da médium Ivone do Amaral Pereira, que eu considero uma médium extraordinária, não só eu, todo mundo que é do meio espírita. Ela trouxe várias obras excepcionais. Uma delas é um livro chamado Memórias de um Suicida, um livro muito conhecido. A gente tem até um seminário sobre esse livro.
E ele tem lições que são inesquecíveis. Porque tudo que a gente faz, as decisões da gente, mesmo no mundo espiritual, repercutem em nós. Não é só quando a gente está encarnado, não. E aí, tem dois trechos que são muito marcantes para mim. Um é quando o cidadão, um grupo de espíritos suicidas, são resgatados do Vale do Suicida e ficam sob a égide de Maria de Nazaré, numa cidadela espiritual. Aí um cidadão chegou lá, ele era tão arrogante que ele chegou lá e mal saiu do Vale do Suicida e ele já começou a fazer exigência. E ele disse, olha, eu quero imediatamente ver minha família. Como é que pode uma coisa dessa? Prometeram para mim que eu ia para o céu, que eu ia ter isso, aquilo, nada disso aconteceu até agora. Eu só tenho sofrido, não vi mais ninguém da minha casa, tal. Aí explicaram para ele, olha, você não tem autorização para voltar e ver sua família, não. Sua condição, olharam lá no arquivo dele, sua condição não é nada boa e você não vai ter condições de voltar para ver sua família agora. Aí esse cidadão insistiu e pediu para falar com o superior, pediu para falar com a pessoa mais responsável, de mais alto cargo hierárquico lá, para poder ver essa família, mesmo todos tendo dito a ele que não podia. Veja que pessoa impertinente. Não pode, né? Tem que ter um motivo para não poder. Mas ele insistiu tanto que lá, cidadão, o último ainda tentou convencê-lo, não teve jeito. Ele disse, é o seguinte, você vai, a gente vai autorizar você aí, vai com a equipe guardiã aqui. Agora tem o seguinte, depois que você for, primeiro, a gente não se responsabiliza pela consequência, e segundo, você já não volta mais para cá, você já volta para outro lugar. Ele, não, mas eu quero ir. Aí pegaram e as pessoas, os outros amigos dele, colocaram no anfiteatro e botaram um telão para todo mundo assistir a visita dele na Terra. É um recurso pedagógico. Todo mundo vai assistir, porque depois que acabar isso, vamos ver se alguém vai querer ir. Né? Porque quando a gente toma uma atitude, todas as nossas ações, elas têm consequências. Nós temos o livre-arbítrio de fazermos o que a gente quiser da vida da gente. Mas a gente vai estar preso às consequências. A gente faz o que a gente quer, mas a gente vai estar preso à consequência. E aí ele vai, com a equipe. Quando chega lá, primeiro quero visitar meu filho mais velho. Aí, era na mente dele, né? Mas ele foi na casa dele antes. Quando ele chegou na casa dele, ele achou estranho. Porque ele estava com a mente dele presa no ano, tinha se passado bastante tempo, e o ano era diferente do ano que ele achava que era. Ele, que coisa estranha, o calendário não é tal ano, é outro. Aí ele começou a olhar a casa, a decoração toda diferente. Ele disse, essa casa está totalmente modificada, nem parece a minha casa. Cadê as pessoas? Não tinha ninguém. Aí ele desceu porta da saída, aí já tinha lá uns espíritos zombeteiros esperando por ele. Ele disse, estás procurando teu filho? Vai lá na penitenciária. Aí eles foram na penitenciária, ele e a equipe lá espiritual que foi como guardião dele. Chegou na penitenciária, estava o filho dele sentado na cama lá, na cela, refletindo, 19 anos de idade. Meu pai, por que você fez isso? Por que você fez isso? Se você não tivesse feito isso, eu não tinha ido por o caminho do crime, eu não estaria aqui. Eu teria alguém para me orientar na minha adolescência conturbada. Meu pai, por que você fez isso? Aí ele ficou atormentado, vendo o filho naquela condição de detento. Porque quando ele tinha realizado o ato de suicídio, ele ainda era uma criança. Ele não tinha ideia da consequência que isso ia ter para a vida do outro. Porque na maioria das vezes a gente acredita que a vida da gente só pertence a gente, né? A gente não chega ao alcance de entender que a gente impacta a vida de outras pessoas, né? A nossa vida importa a comunidade, não é só para a gente. E aí ele ficou ali acabrunhado, né? Desesperado, vendo o filho naquela situação.
E ele tinha uma filhinha caçula, que ele era absolutamente alucinado por essa menina. E ele, eu quero ver minha filha. E aí, eles são levados, atraídos magneticamente para um mercado de peixes da cidade portuguesa, dessa cidade portuária, né, portuguesa. Chega lá, a mãe, né, da menina, a esposa dele, tinha se tornado uma aliciadora de menores, e a menina mais nova dele, que ele era absolutamente louco de amor por ela, estava vivendo da prostituição. E ele não aguentou ver aquela cena. Ele teve um surto. Teve como um episódio assim de apagão. Os outros, lá no Maria de Nazaré, estavam vendo no telão a situação toda. Camilo Castelo Branco, que é o autor espiritual, né, da obra, ele disse que ficou aquele silêncio. Todo mundo olhando para a cara do outro, sem ter coragem de dizer uma palavra. Quem queria mais visitar familiar? Ele mesmo dizendo, eu que não quero ver ninguém, nem quero pensar em na minha casa. Porque sendo eu, quem sou, tendo feito o que fiz, o que é que eu devo ter deixado para trás? O que é que eu deixei para trás? Quais são as construções que a gente tem feito na nossa vida? Estava vendo um dia desse um vídeo que mandaram para mim e me emocionou assim profundamente. Eu fiquei... Um professor numa escola pública que tinha ensinado, acho, 40 anos na escola. Aí era o último dia de aula dele. Uma pastinha na mão assim, ele... E aquela escola toda lotada, pessoas aplaudindo ele, né? E ele com aquela comoção mesmo, de ter deixado para trás na sua vida tudo aquilo. Porque a gente se preocupa muito, às vezes, com as pompas da sociedade, e a gente esquece que as coisas mais importantes da vida da gente, elas não são palpáveis. Aí a gente fica imaginando que satisfação chega a pessoa, né, no ápice da sua existência, que a existência do ser humano ela tem um objetivo de ser. Não é possível que a gente tenha vindo ao mundo para dormir, acordar, procriar e não sei o quê, e comprar coisas e destruir coisas e falar mal dos outros e se alcoolizar e se drogar. Não é possível. Quantas vidas não foram tocadas por aquela pessoa? Né? A gente olha assim e fica emocionado. Ele é emocionado, todo mundo é emocionado, com a gente chorando, com a gente agradecido. Quantas lutas, quantos desafios ele não teve que enfrentar, quantas vezes ele não pensou talvez em desistir, mas continuou para obter os louros da vitória no final. E aí Camilo desce aquele auditório de cabeça baixa, e aí tem um processo que é o seguinte: lá nesse hospital Maria de Nazaré, todo mundo tem uma justificativa para dizer, eu fugi da vida, realizei o suicídio por isso, por aquilo outro, estava devendo muito, aí o outro estava com um problema com a mulher, aí o outro estava com um problema, cada um que vai ter, porque é muito difícil a gente dizer assim, olha, Flaninho, você me perdoe porque eu errei. Imagina, você chegar assim, queria dizer uma coisa para você, eu errei. Não sei se você vai ter condições de me perdoar, mas eu errei. O erro foi meu. Eu vou, a partir de hoje, tentar me melhorar. A gente escuta isso com frequência? Infelizmente, não. Pior, a gente faz isso com frequência? Também não. Pior ainda. Olha, naquele dia eu falei uma coisa, eu não estava em mim. Se você não quiser, não tem problema, mas me perdoe. Se você não puder me perdoar, me desculpe, enfim. E eu vou trabalhar para eu não voltar a estar incorrendo no mesmo equívoco, no mesmo erro, porque eu não quero que a minha vida seja motivo de problema e sofrimento para ninguém. Porque é uma coisa terrível a vida da gente, uma pessoa tem uma vida ruim por nossa causa.
Imagina a pessoa dizer assim, minha vida é uma desgraça por conta de fulaninho. Minha Nossa Senhora, é uma coisa terrível isso. A nossa vida tem que ser motivo de alegria, onde quer que a gente esteja, seja onde for. Lá vem fulaninho. Vixe Maria, já vem fulaninho. Arruma uma coisa para fazer, sai daí. Sai de junto que lá vem ele. Ou lá vem ela. Temos que tentar ser agradáveis onde a gente estiver. E se a gente não puder fazer nada nem ajudar, que a gente fique na da gente. Reconhecendo a nossa limitação, porque a gente não pode tudo não. A gente ainda é pequeno demais, é limitado. E se a gente não atrapalha a vida dos outros, a gente está fazendo grande coisa. Não vou atrapalhar a vida de ninguém. É um herói, é uma heroína. Se fizer um pouquinho, sobressai. Agora está ali, esperando. Você já vê a ligação da pessoa. Ave Maria, misericórdia. Fulaninho. Qual é a desculpa que eu vou dar para não atender? Porque eu sei que é problema, só vai trazer problema. Não tem assim isso? Ou isso é uma fantasia? Não é assim? Agora imaginemos quando nós somos essa pessoa. A gente está ligando, ninguém atende. Não sei por que ninguém atende meu telefone. Por que será que ninguém quer atender você? O que é que você está levando para onde você vai? Pois é. Aí, lá está todo mundo, cada um, aí junta-se, aquela assembleia, diz, olha, a partir de agora, vocês vão ter que evoluir, vocês vão ter que crescer espiritualmente. Então, não vai ter mais essa de estar pegando a poeira e colocando embaixo do tapete, não. Sentava o pessoal, um por um, na cadeirinha, todo mundo assistindo, aí botavam tipo um capacetezinho, com os fios assim ligados numa tela. E você, querendo ou não, se desenovelava lá a trajetória do indivíduo. Aí Camilo Cândido Botelho, né, Camilo Castelo Branco, o autor espiritual, já olhava assim e olhava para aquele negócio, as cenas, né? E a pessoa, um que era o maior santo do mundo, que fez meio sem querer fazer o suicídio. Ele, como causador de todos os problemas que ele julgava que era vítima. Porque é como se fosse uma cegueira para a gente não consegue ver. É uma cegueira espiritual. Outro, chegou na vez dele, ele começou, ai meu Deus do céu, eu não... Tem misericórdia de mim, por favor, tenha compaixão. É um cidadão chamado Epaminondas de Vigo. Tenha coragem, homem. Tinha coragem. E começou, em rigoroso, senta aqui. Ele disse que foi se sentando ali, já sentiu aquele influxo na cabeça dele. Porque a situação é a seguinte, o livro conta a história dele, ele contando a própria história, que ele é um escritor português muito famoso, Camilo Castelo Branco. E no século XIX, ele tinha ficado cego. E com raiva, revoltado com a cegueira, ele realizou suicídio. Foi para o Vale do Suicida e descreveu tudo isso através das mãos abençoadas de Ivone Amaral Pereira. Quando ele passa por esse processo de regressão e desdobramento do seu passado, é uma coisa incrível. Primeira vez ele vai se ver no ano de 33, na nossa era. Aí ele conta que ele era uma pessoa má. Ele sai descrevendo como ele era perverso, como ele fazia intriga, como ele tinha prazer em ver as pessoas sofrendo. Por quê? Ele dizia, eu era inferior a todo mundo. Eu me sentia a pessoa mais abjeta de todas e por isso eu me vingava em todo mundo. Quando a gente vê aquela pessoa que tem raiva do mundo, que quer sacudir pedra em todos, tem um complexo de inferioridade muito grande por trás daquilo ali, que não podendo alcançar aquilo ali, ele quer destruir quem está por perto. Aí ele vai contar que ele, inclusive, participou mesmo do movimento que pediu libertação a Barrabás. E ele sentia prazer em ver Jesus sofrendo na cruz. Aí passa uma encarnação atrás de outra, uma pior do que outra. Aí chega em uma, já mais próximo do século XIX, ele se apaixona por uma prima
sendo que a prima se casa com um cara mais bem afeiçoado. Ele, com raiva, sabendo que o cara era protestante, ele se torna um sacerdote católico, entra para o tribunal do Santo Ofício e consegue criar uma calúnia, incriminar o marido dessa prima dele e consegue supliciar o indivíduo e cegar o cara com uma coisa de brasa lá. Aí, por conta dele ter feito isso, ele veio na encarnação como esse poeta para expiar através da cegueira, que ele não suportou e realizou suicídio. Veja como são as coisas. Muitas e muitas vezes a gente vai ter que expiar ou passar por uma provação, sendo que a gente, espírito rebelde que nós somos, a gente não desiste. Ah, não quero, não suporto, eu não aguento, eu não mereço, eu não quero. Esse livro traz um ensinamento muito profundo, que é o seguinte: seja o que for que a gente passe, a gente precisa passar. Não passamos isso por um acaso, tem uma razão de ser. Se está difícil em alguma instância, é porque tinha de ser. A gente tinha que passar pela provação para a gente aprender com ela. A dor, ela é inevitável, inevitável. Todos nós vamos passar por dores na vida. Dores de perda de pessoas queridas, dores de dificuldades em relacionamento, às vezes no trabalho, em alguma instância. Mas o sofrimento, que é a interpretação que a gente dá para aquilo ali, ela pode ser superdimensionada por a gente. Se a gente compreender que isso faz parte de um projeto de vida, de existência nossa, aquilo ali se atenua. A outra obra de Ivone do Amaral Pereira também chama-se A Tragédia de Santa Maria, que é uma obra belíssima, que é ditada pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes. Ele vai contar em uma fazenda, a Fazenda Santa Maria, que fica no Rio de Janeiro, século XIX, no nosso tempo. E o Dr. Bezerra de Menezes era encarnado e era amigo do dono da fazenda, que era um cara muito rico. E esse cara, ele tinha uma filha, que ele era louco por essa filha, e ele tinha ficado viúvo e se casou de novo. A mulher nova dele tinha uma filha. E essa mulher nova e a filha tinham muito despeito da relação dele com essa menina, porque ele era muito apegado à menina. Mas ele era um homem muito rude, muito embrutecido. Ele era escravocrata, ele tinha muitos escravos, ele punia os escravos com força, porque ele era um homem do tempo e acreditava que aquilo ali era certo e etc. E essa menina dele foi crescendo e enamorou-se de um jovem advogado muito idealista, que lutava para a abolição da escravatura e que tinha uma certa diferença com o senhor, o dono da fazenda. Pois bem, por ele ter essa diferença de ideologia, a madrasta da menina, ou seja, a nova mulher dele, arquitetou um plano e assassinou a filha dele e ainda conseguiu incriminar o genro dele. E aí ele, com raiva, terminou supliciando o genro. Resultado da ópera, morre a filha que ele tanto amava e morre o genro. Mas o tempo sempre vai trazer a verdade. Pode demorar até para outra encarnação, mas vai chegar. Porque tudo está inscrito na nossa consciência, nos registros acásticos, nos registros espirituais. Tudo que nós fazemos, pensamos, toda a nossa criação, ela fica como se fosse registrada. A gente não consegue modificar. Por isso que Chico dizia, não há como a gente voltar e fazer um novo passado. Mas há como a gente começar agora, fazer um novo final para a nossa história. Nós não temos absolutamente como apagar isso. E ficou gravado naquilo ali. No dia que essa senhora assassinou a menina dele, tinha um menino pequenininho, que era inclusive filho de escravo, que estava doente no quarto, num cantinho, ninguém viu ele viu tudo. Quando ele cresceu, ele chegou um dia e disse para o dono da fazenda, e a mulher dele, e colou as histórias que a mulher dele, depois do assassinato, tinha ficado com delírio de perseguição. Toda hora ela via vultos dentro, porque quem se coaduna com o crime se torna escravo do mundo espiritual, do baixo astral.
Então ela foi perseguida pelas próprias sombras do pensamento criminoso. E em dado momento, foi tudo revelado. Agora, por que a menina passou por isso? Aí volta nos registros anteriores. Isso se passou no século XIX, mas no final do século XVIII, na época da Revolução Francesa, o que era o noivo era um revolucionário, tinha se apaixonado por ela e ela já era casada. E era da aristocracia. E vocês sabem que na Revolução Francesa, ser nobre era ter o pescoço fora. Então ele criou uma calúnia, acusando o marido dela, na época da Revolução, de que ele era alguma coisa assim relacionada ao rei. E terminou ele sendo guilhotinado e ele ficou com ela. O tempo passa e vai cobrar dívida. Da mesma forma que ele criou uma calúnia e fez com que alguém perdesse a vida, ele teve sua vida também finalizada através de um crime que ele não cometeu. E a menina foi assassinada também, envolvida também, porque estava naquilo tudo envolvida. Aí você diz, e o dono da fazenda? O que ele tem com isso tudo? O que é que ele tem? Também era um homem rude, um homem desumano, que precisava experimentar as dores da alma para poder aprender que a vida não é uma conto de fadas nem uma fantasia que a gente consegue controlar tudo. Tem uma porção de coisas que a gente não vai controlar. A gente tem que pelo menos colocar a nossa energia do bem nas coisas que estão no nosso alcance, para que nosso raio de ação, no raio de ação que a gente pode alcançar, a gente possa viver melhor para nós a mensagem de Jesus. Veja, eles moravam numa fazenda, aquelas fazendas da época dos grandes latifúndios, da época colonial do Brasil. Era fazenda. Eram riquíssimos e não tinham paz. Viviam uma vida sofrida, uma vida miserável. Depois que a menina morre, a vida dele perde sentido. A descrição da melancolia é de dar dó. E a moça também que cometeu o crime, também perde a vida, acaba no sanatório. Aí você vai ver, muitas vezes a gente olha para alguém na televisão ou na rede social e fica admirado, né? Fica admirado. Não admiremos não, porque a gente não sabe o que está por trás ali. Porque para ser feliz de verdade, não é necessário uma dessas coisas. O sofrimento, ele vai permear a vida de todos nós. A maneira que a gente tem de enxergar o significado disso para a gente vai dizer se a gente vai estar ok ou não. E, em última instância, nada, absolutamente nada, acontece de graça para a gente. Se a gente passa alguma necessidade dentro de um processo de evolução espiritual, tem para a gente. Então que a gente aprenda a agradecer. Mas eu vou agradecer por coisa ruim que está acontecendo comigo? Agradeça que podia ser pior. Agradeça que você podia estar numa situação ainda pior. E se não está, é porque a misericórdia de Deus é muito grande e permite que a gente sempre tenha uma nova chance de recomeçar. Mesmo muitas vezes a gente sendo teimoso, a gente sendo renitente, às vezes a gente sendo... Mas a gente tem sempre uma chance nova. Ele não se cansa da gente. A gente é que muitas vezes não quer mudar. Mas a mudança verdadeira, ela sempre é de dentro para fora. Pode todo mundo querer que a gente mude, mas a gente só muda no dia que a gente quiser. Porque se a gente não quiser, o problema sempre está com a mãe, com a esposa, com a filha, com o filho, com não sei quem. Nosso trabalho é olhar para a única pessoa, única, que a gente consegue com muita dificuldade mudar, que somos nós. Porque senão a gente vai ficar sofrendo por um, por outro, e vai se entregar um sofrimento que não vai ter fundamento, nem vai ter consequência direta nenhuma, porque não depende da gente. Ah, eu estou sofrendo porque meu filho está em São Paulo, não liga para mim. Sinto muito. Deixa ele lá, ore por ele, agradeça a Deus por ele estar bem e vá viver sua vida, minha comadre. Ah,
eu não aguento porque o meu marido só quer saber de ver jogo do Santa Cruz e não dá atenção. Deixa ele ver o jogo do Santa Cruz, vai cuidar da sua vida, vai ler suas coisas, fazer suas coisas, mulher. Se ele quer ver o jogo do Santa Cruz, deixa. Ah, mas eu queria tanto que fulaninho de tal tivesse aqui para escutar. Mas aproveita você. Se fulaninho não quer, vai fazer o quê? Vai obrigar? A gente só pode mudar a gente mesmo. E é difícil. Porque muitas vezes a gente vai, quando vê, volta. Aí fica passinho para frente, passinho para trás. Passinho para frente, passinho para trás. E não sai daquilo. Que já é difícil. Quanto mais o outro não quer, então, na hora que quiser, tudo ótimo. Enquanto não quiser, está tudo ótimo também. Vida que segue. E é assim que a gente tem que pensar para poder a gente sofrer menos diante dos desafios todos que a gente tem na vida. E no final, sempre vai dar certo, porque Jesus disse: nenhuma só das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Todos nós vamos alcançar a plenitude do ser. Todos nós. Aquela pessoa totalmente desmantelada, hoje vai ser um espírito de luz amanhã. É certeza absoluta. Aquela pessoa que você olha assim e diz assim: minha Nossa Senhora, como é que pode uma coisa dessa? Vai ser um espírito de luz. Como todos nós, sem exceção. No organismo da Terra e do Universo, todos nós temos uma filiação deífica. Todos somos filhos do mesmo Pai perfeito, justo, amoroso e bom, e que alberga em seu coração a todos nós indistintamente. Um líder global e uma pessoa que está ali catando lixo, para Deus é igual. Mas é igual total. Não é aquela igualdade que a gente vê e prega em academia, na ciência, na sociologia, em questões de política. Não é isso. É uma coisa muito mais acima. É questão de valor intrínseco do ser. Então, quando a gente tiver naqueles dias ruins, que a gente se achar que é um nada, a gente olhe para cima, diga: eu sou um filho ou uma filha de Deus e eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz porque meu Pai é Deus. E a gente tem que entender isso e acreditar e vivenciar essa mensagem dentro da gente. Que quando isso acontece, o nosso entorno, ele é importante, mas ele não tem aquele peso tão grande de massacrar e destruir a gente. Estou acabado porque fulaninho disse isso comigo. Eu estou destruída porque cicraninha. Agradeça. Agradeça porque disseram com você. Não foi você que disse com ninguém. Não foi você que trouxe malefício para ninguém. Porque mais do que qualquer um de nós sofreu Cristo. E ele não tinha nada para expiar. E a gente tem um passado bem culposo para a gente organizar. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, pelas bênçãos inumeráveis que têm sido derramadas diuturnamente sobre as consciências de cada um de nós. A presença de Jesus de Nazaré no nosso planeta, desde épocas primevas, alavancando a nossa evolução, nosso crescimento e a nossa estrutura psíquica, dando-nos a certeza de que não estamos sozinhos nas dificuldades da vida, a alegria que devemos ter de estarmos aqui nesse instante, convivendo com pessoas queridas, atravessando por desafios necessários para o nosso aprimoramento, para a nossa aprendizagem, para o nosso crescimento. Agradecemos primeiramente a Deus pela oportunidade bendita
de virmos novamente para a experiência da carne, agradecido imensamente a figura dos nossos pais que nos oportunizaram a chegada ao plano físico, a nosso mentor espiritual por nos acompanhar dia após dia nos desafios da vida, desde a nossa infância até a chegada do momento presente. Pedimos forças, muita força a Deus, para que possamos continuar na nossa trajetória com a cabeça erguida, com a certeza absoluta e a fé inabalável na presença de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, dos prepostos, desses emissários sublimes de Deus, em cada oportunidade que temos de levar a sua mensagem para dentro do nosso coração, da nossa mente, refletindo através das nossas ações o seu evangelho sublime de paz, de amor. Que Deus possa abençoar infinitamente a todos que aqui se encontram, os encarnados, também os nossos irmãos desencarnados, que compareceram em muito expressivo número na noite de hoje. Que a paz dele seja a paz de cada um de nós, hoje e sempre, que assim seja.